essa semana de que teria aumentado o número de casos e tudo, mas não foi isso que a gente viu, não. Hospital relativamente tranquilo, não que não estejam aparecendo casos, mas mais leves, e graças a Deus os médicos já estão um pouco mais capacitados no tratamento, então reduziu bastante o número de internações, de casos mais graves. Nós estamos num momento, graças a Deus, bem mais tranquilo. E acho que a nossa oração agora tem que ser para que Deus nos preserve e nessa situação, né? Que as pessoas tenham consciência de que o vírus ainda está por aí. Está circulando, né? Exatamente, e ele é maligno. Então, todo cuidado é pouco, né? Verdade. Então, vamos orar, né? Vamos orar. Bendito Deus e nosso Pai, nós somos muito gratos por mais um dia que podemos estar na Tua presença, nessa sala bendita, onde nós podemos aprender e colocar na nossa mente os Teus ensinamentos. Te pedimos a Tua bênção para que essa aula possa ser extremamente edificante para todos nós, que o Senhor possa estar usando o seu servo, colocando as palavras na sua língua e que isso tenha reflexo não só nesse momento, Senhor, mas na nossa vida e na nossa prática diária também. Fica conosco nesse momento, abençoa, dá-nos, Senhor, o entendimento necessário e abençoa o nosso dia para que tudo seja de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, obrigado, Sara. Obrigado a todos que estão aqui. Antes de começar a aula, eu quero convidar você a chamar as pessoas para vir aqui para assistir a nossa aula. Aquele aluno, aquela aluna que você sabe que queria ver essa aula e que ainda não está aqui, manda um recadinho no WhatsApp, fala, ó, vai começar a aula, a gente vai falar sobre o céu, dar sequência nesse assunto. Para mim, um dos assuntos mais importantes e deliciosos. Eu acredito que a nossa aula hoje vai ser especial também, porque a gente tem um vídeo para passar no final, que eu preparei para passar aqui no final, que eu acho que ele é muito bonito. Inclusive, e a gente descobriu lá como é que é o funcionamento do áudio lá. Inclusive, eu pergunto para vocês, na semana passada a gente passou aquele vídeo lá que não deu certo, pelo áudio, vocês querem ouvir o vídeo com áudio ou pode deixar aquele vídeo para lá? Se vocês quiserem ouvir ele com áudio, eu passo ele agora, que eu sei ele passar com áudio agora. Mas se não quiser, se não for preciso, a gente segue dentro do assunto aqui, a gente já tá. O que vocês querem? A gente, no final, lá, fez o teste, eu vi no vídeo lá, pra gente, para ele exemplificar, né? Porque a gente vai começar aqui, minha gente, da sequência onde a gente parou na semana passada, tá? Eu vou fazer uma recapitulação aqui, inclusive. Tá aí com vocês aí, que vocês que sabem, tá bom? Pode passar o vídeo. Conta para nós. Oi? Conta para nós como que é o final do Viveram Felizes para Sempre. O que é Vivendo Feliz para Sempre? Que você falou que você ia contar pra gente, dos filmes. Você vê como é que tá a minha memória, Ruth. Eu lembro que eu falei da pergunta, e eu lembro que eu falei assim, me lembra da pergunta, Ruth, mas eu não lembro agora a referência ao que é. Me repete aí, eu vou lembrar, ó, fala. Pega o contexto. Eu vou ver se eu anotei direitinho, Para eu lembrar o contexto. Porque todo conto de fadas termina com foram felizes para sempre. Ah, tá. Vamos começar. Então tá bom. Vamos fazer então, deixa eu fazer essas recapitulações aí. Obrigado, viu, Ruth? Obrigado, Leda, por serem a minha memória, meu HD externo, para me lembrar das coisas que às vezes passa batido. Vamos começar então? Eu vou passar a propaganda com áudio, tá? Deixa eu só procurar ela aqui, aquela propaganda, para a gente retomar, porque o final da nossa aula hoje, se der tudo certinho, eu não sei se a gente vai caminhar para todo o assunto aqui, porque eu também não estou com pressa, a gente tem ainda todo o mês de novembro para essa aula. Se a gente terminar hoje ou terminar no restante do mês de novembro, não tem problema. Deixa eu só procurar aqui, porque eu... Oh, Jesus. Mas enquanto eu procuro aqui, deixa eu só organizar aqui, porque eu não tinha preparado esse vídeo. Vamos abrir aqui a Bíblia. Vocês procurem aí, Apocalipse 21, tá? Nós vamos começar por ali hoje. Apocalipse capítulo 21. Deixa eu só procurar aqui o vídeo aqui que a gente assistiu na semana passada. Um instante, tá? Peraí.
Achei aqui. Muito bem, eu vou começar passando essa propaganda aqui, tá? E vou começar contando esse negócio do Felizes para Sempre. Mas antes disso tudo, já organizei a propaganda aqui. Cadê vocês? Tá aqui, vamos lá. Muito bem. Vamos abrir lá a Bíblia, Apocalipse capítulo 25. Apocalipse capítulo 25. E Apocalipse capítulo 21, verso 25. Você não tem capítulo 25, tá? Olha só. Aqui a gente tem, então, o início da nossa aula de hoje. Tá? A gente pega daqui para vocês verem aonde que eu quero mostrar para vocês aqui. Estão vendo? Esse é o nosso foco aqui dessa manhã. O céu é um lugar de portas abertas. Apocalipse 21, verso 25, diz assim: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia. Então, presta bem atenção. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. O meu foco, vocês agora falando sobre o céu, e a gente está trabalhando aqui esse tema, né? O céu e o inferno, e o que o faz do céu um lugar celestial. Nós falamos aqui sobre a perspectiva de como que a gente às vezes imagina o céu, né? Os filmes passam ideia errada sobre o céu, e a gente quer mostrar aqui que o céu é um lindo lugar. E do mesmo jeito que o inferno é um lugar terrível, e palpável, e tangível, o céu também é um lugar palpável, tangível, mas extremamente maravilhoso. Bem, eu vou mostrar aqui então a propaganda que eu mostrei na semana passada sem som, né? Mas agora eu vou mostrar ela com som, para vocês verem como que as pessoas imaginam, né? Então é só para a gente ter essa noção aí de como é a propaganda mesmo, com áudio, tá bom? Deixa eu compartilhar ela aqui com vocês. E vocês vão ver ela aqui agora com áudio, para a gente poder retomar essa coisa da semana passada que eu não consegui passar com áudio, tá? Lembrando que tem uma cena lá, no final lá, de mulheres lá usando roupas dali, na perspectiva do que é o inferno para eles. Vamos lá? Vou começar com isso. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Vamos lá. Compartilhar. Apresentar agora. Muito bem, agora eu vou conseguir, gente. Olha, eu vou conseguir. Vamos lá. Com áudio, hein? Vamos lá? Estão vendo? Estão ouvindo? Fala sim ou não? Sim. Então vai lá. Sim. Esquece, o Astolfo não vem. Como não? Esquece, o Astolfo não vem. Como não vem? Eu preparei tudo o que ele gosta. Vem! Vem, Astolfo, vem! Vem, Astolfo! Astolfo, você veio! Ai, meu anjo, como você demorou? Eu tive que fazer uma escala. Saboreie com moderação. Esquece. Muito bem, agora vocês ouviram com áudio, né? Conseguiram ouvir belezinha com áudio? Então essa é a propaganda certinha com áudio para vocês ouvirem, né? Vê que não faz muita diferença não, mas só para vocês terem noção do que era o áudio para ficar completo isso, né? Então, veja que quando tem um imaginário, nós falamos isso aqui na semana passada, e vamos lá para a tela lá que eu estava compartilhando, as pessoas têm um imaginário totalmente errado sobre o que é o inferno e sobre o que é o céu. O céu é um lugar parado, veja que quando ele é mostrado lá no céu, o céu ele está lá parado, tocando a famosa harpinha lá, né? Parado, sabe, boring, aquele negocinho chato, aquele negocinho que é fadonho, tá bom? E o que a gente quer mostrar aqui é justamente o contrário. O céu é o lugar mais cheio de coisas incríveis que a gente pode sequer imaginar. Então, a gente falou isso na semana passada, falamos sobre o que é o céu junto à presença de Deus, que é um lugar transitório até a volta de Cristo, porque vai para o novo céu e nova terra, depois da volta final de Jesus. Falamos aqui das medidas da Nova Jerusalém, de um local que tenha um prédio de 600 mil andares, e a largura desses andares é a mesma largura de medida, né? É a medida perfeita, que são 2.200 quilômetros para cada lado, em cada um desses pavimentos. Então, e cada um desses 2.200 lugares são 2.200 quilômetros
habitados. Então, eu não conheço o registro de uma cidade que tenha em habitação 2.200 quilômetros de ocupamento. 2.200 quilômetros de ocupamento. Para você ter noção de 2.200 quilômetros, daqui em Goiás, daqui em Anápolis, dá 1.000 quilômetros daqui em Anápolis. Não existe uma cidade que vai, uma cidade de tamanho em população de gente que está ali dentro, que vai daqui de Campinas até Anápolis, uma cidade que vai daqui até lá. Isso daria 1.000 quilômetros. Não existe no mundo uma cidade desse tamanho. Cada pavimento da Nova Jerusalém, cada pavimento tem 2.200 quilômetros, tá? De quadrado, né? Cada pavimento desses são 600 mil pavimentos com 2.200 quilômetros de habitação. São cidades, o pavimento, né? Andares, com 2.200 quilômetros de habitação de pessoas. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho da Nova Jerusalém. É um negócio simplesmente fenomenal. E como a medida é certinha, né? É uma medida calculada. A visão de João, ela tem uma medida que nunca foi... Nada nessa terra se viu algo com uma medição da Nova Jerusalém. Isso, para mim, fascina no meu coração. Mas, muito bem. E aí, a gente entra hoje no assunto, né? O céu é um lugar de portas abertas. E aí, a pergunta que eu começo fazendo aqui é, por que fechá-las? Por que fechar portas? Por que a gente fecha portas, né? No céu, não existe perigo. Os inimigos foram banidos. O pecado, o mundo, a carne, o Satanás, não entram ali. Então, eu acho muito legal essa questão de portas abertas, porque eu não sei vocês, mas a gente vive num contexto de um país, de uma realidade, onde a gente precisa às vezes até se morando em lugar protegido, num residencial, num condomínio, num apartamento, você precisa fechar portas, né? Eu não sei vocês. Antigamente, o pessoal fala, não, mas antigamente você podia sair e deixar a porta aberta que não acontecia nada. Eu peguei uma mania com meu pai, meu pai ele tem uma mania, minha mãe tá aqui, ela sabe. Eu não sei se ele ainda tem essa mania, mas meu pai, quando fechava uma coisa, ele ficava ali conferindo várias vezes se ele fechou mesmo. Ele confere, fica lá, vai, aí ele sai, aí ele volta, ver se ele fechou mesmo. Aí eu ficava, quando era criança, assim, pra que fazer esse negócio? Olha a mania dele, Aí, quando, por exemplo, ele naquela época a gente não tinha alarme no carro, né? A gente ia pra igreja, estacionava fora da igreja, um dos fusquinhas do meu pai, se eu não me engano, um fusquinha azul, eu lembro muito disso, a gente chegava na igreja, meu pai, todo mundo fechava, né? Só tinha 2 portas, mas minha mãe fechava, aí meu pai ia na porta dele, ver se estava fechado, dava a volta, olhava a porta da minha mãe, ver se estava fechado, ia lá na frente do Fusca, ver se estava fechado, ia lá atrás, ver se estava fechado. E aí você estava chegando na igreja, voltava para ver se estava fechado de novo. Falei, olha, por que essa mania? Aí o que aconteceu com o Alexandre? Pegou a mania. Ficou com essa mania também. Eu tenho essa mania. Eu, às vezes, tô aqui em casa, aqui deitado. Falo, será que a porta é fechada? Eu vou lá e confiro a porta. Que às vezes eu mesmo fechei. Às vezes eu saio e falo assim, mas será que eu deixo? Aí volto para ver. Já vezes de ter saído de casa, tá lá embaixo no estacionamento, voltar para ver se eu fechei a porta, porque, né? Mas a sensação da porta fechada é uma sensação que, tipo assim, da porta para cá, eu tô seguro, eu fechei a porta, eu tranquei. O que tá ali fora não entra, né? E o que tá ali fora? De repente, são perigos que a gente tem na sociedade, né? Então, a gente vive numa sociedade que a gente precisa de portas fechadas, né? A gente precisa que as portas estejam fechadas para a nossa própria proteção, né? Porque a gente não sabe quais perigos que estão aí que podem vir e nos causar algum tipo de prejuízo. E a gente tem N histórias de pessoas que invadiram, de ladrões, de perigos, porque não só a porta não estava fechada, como também arrombaram a porta. Aí, falando sobre o céu, a Bíblia fala em Apocalipse 21, 25, o céu é um lugar de portas abertas. Você já pensou em como que é um negócio maravilhoso nesse sentido? E aí, quando você fala de portas abertas, você pensa às vezes nesse sentido. Portas abertas porque todo mundo pode entrar no céu. Evidentemente que o céu não tem discriminação de pessoas no sentido de que etnia, tribo,
seja quem for, o critério, o passaporte para entrar no céu, para se tornar um cidadão do céu, a cidadania do céu está em Cristo. Eu preciso de Cristo para entrar no céu. Nunca a entrada ao céu está condicionada a mim. A entrada ao céu está condicionada ao meu arrependimento em Jesus, a crer em Cristo, no sacrifício remidor de Jesus Cristo. E aí é uma coisa interessante. Nesse sentido, então, o céu ele é um lugar de portas abertas, todo mundo pode entrar, mas, entretanto, os inimigos do céu não entram. Há essa barreira. Porque quando fala de portas abertas, está aberto. Mas é impossível aos que são inimigos do céu. É impossível àqueles que estão em rebelião contra Deus ingressarem no céu. Então é impossível no céu entrar trevas, é impossível no céu entrar pecado, é impossível entrar no céu o mundo caído, a ideologia, a filosofia do mundo caído, e é impossível entrar no céu essa carne pecaminosa que hoje nos assedia, nos domina, nos atrapalha, nos causa tanta batalhas, né? Quando a gente fala da nossa carne. O céu é um lugar que não tem isso. Deixa eu continuar compartilhando aqui, que eu parei de compartilhar para mostrar, para olhar nos olhinhos de vocês. Mas voltando lá, e outras características que a gente tem aqui sobre o céu. Vamos lá, voltando aqui. Qualquer coisa, se vocês não verem, vocês me falem, tá? Porque agora eu estou compartilhando aqui a imagem, eu quero que vocês vejam ela toda. Tá bom? Vamos lá. Um outro aspecto do céu é que nós estaremos em nossa... Isso é sensacional, gente. Nós estaremos em nossa melhor forma para sempre. Hoje, a gente tem lampejos de bondade. Mas na entrada do céu, toda imperfeição é confiscada. Olha lá, alguém lê para nós lá, Apocalipse 21, verso 27. Abra a voz, abra o microfone aí e leia para nós aí Apocalipse 21, 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, veja o que isso quer dizer. O que isso está falando em outras palavras? Que na entrada do céu, toda imperfeição ela é confiscada. E isso significa dizer que o monstro que às vezes mora dentro de nós será destruído para sempre pela luz de Deus. Aleluia! Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós todos lutamos no nosso ser, na nossa alma, por mais santificados que sejamos, por mais convictos da redenção, e por maior contato que tenhamos tido nessa vida cristã com o Evangelho, com a palavra que foi nos transformando, nos moldando, penetrando em nosso ser e fazendo uma amálgama conosco, porque chega uma hora na nossa vida que já não é mais nós, mas é Cristo que vive em nós, porque a palavra ela já fez uma amálgama com o nosso ser. A gente pensa os versículos. A filosofia nossa são versículos que estão aí, fazendo parte da nossa maneira de enxergar o mundo, a ponto de se tirar a palavra, tira a nossa identidade, porque está misturado com a gente já. Mas mesmo assim, a gente tem uma natureza que é terrível, uma natureza que é capaz de coisas horrendas. E infeliz do homem, da mulher, que se acha suficiente ao ponto de não desconfiar de si mesmo, né? Maldito o homem que confia no homem, né? O coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Tudo isso em Jeremias 17. Paulo diz lá, aquele que está em pé, cuidado para que não caia.
todos esses eventos fazem alusão a uma mesma perspectiva. Nós, enquanto estivermos nessa vida, nessa realidade, nessa natureza, nessa jornada aqui ainda neste mundo com a natureza caída, atingida pela queda e pelo pecado, esse monstro que mora em nós, que às vezes dá as caras, ele ainda está lá. E ele será exterminado para sempre na entrada do céu. Que dia que eu almejo com toda a gana do meu coração. Ter finalmente um coração livre de toda a tentação e corrupção e inclinação para o mal que eu tenho, que nós temos. E a Escritura diz isso. No céu não entra. Para entrar lá, você precisa estar livre disso. E você nunca estará livre disso. Por isso que fala assim, os inscritos no livro da vida. Quem são os inscritos no livro da vida? Aqueles por quem Jesus entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. Então não é eu que me capacito, não sou eu que me qualifico para estar no céu. É a graça de Cristo em minha vida que me qualifica e me permite entrar neste lugar, aonde o monstro, aonde toda a mazela será de uma vez por todas destruída, aquelas manias, aquelas fraquezas, aqueles vícios, aquelas imperfeições. E aí é uma coisa importante, né? Você às vezes fala assim, a imperfeição do meu marido, da minha esposa vai ter fim. Não, você não entendeu se você está preocupado com a imperfeição do outro. A imperfeição que deve incomodar seu coração é essa aqui, a imperfeição do seu coração. A imperfeição que você tem que ter no olhar de você mesmo, de ver mazelas, pensamentos, anseios, ambições, vontades, planejamentos, desejos, que são esse monstro que está sempre dando as caras, vez ou outra, e que às vezes consegue muito espaço, pouco espaço, médio espaço, pequeno espaço, mas que enquanto estivermos nessa vida, ele está aí. E eu imagino a sensação de entrar no céu e não ter mais isso. Meus irmãos, o céu é um lugar de portas abertas e que nós precisamos almejar. Lá no céu, outra característica interessante, que o inimigo não poderá nos roubar absolutamente mais nada. Veja que, às vezes, nessa vida, a gente passa pela experiência de sermos, de perdermos coisas, né? A gente perde coisas, sejam elas, às vezes, físicas, a gente, às vezes, é tolhido, né? Às vezes sofre um acidente, e aí a gente anda com a consequência do acidente, a gente, às vezes, tinha algo, e eu convivo e conheço pessoas que vivem muito nessa coisa, né? Nossa, quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era novo, quando nos anos tal, eu tinha isso, aquilo outro, eu perdi, foi me tirado. E aí fica esse ciclo a vida inteira lembrando do que era, do que foi, do que aconteceu. A gente é roubado da nossa saúde, né? A nossa saúde, ela vai sendo tirada de nós porque a gente vive num corpo mortal que ele vai se desgastando. A gente é roubado da nossa juventude. É uma coisa que eu fico vendo, assim, né? Deixa eu interromper aqui e compartilhar com vocês aqui isso aqui de maneira muito, né? A gente é roubado da nossa juventude. Às vezes eu gosto de ver fotos, né? De fases da vida da gente, né? Olhar a mente da gente, ela às vezes mantém a juventude, né? A nossa mente, ela é a mente que a gente com a maturidade, mas a nossa mente é a mente de quando a gente era adolescente, jovenzinho. Essa mente é a mesma mente. A velocidade dela, ela diminui pouca coisa, assim, em vista do desgaste físico. E é interessante, às vezes, você se olhar no espelho e ver as marcas de um tempo que rouba dia a dia a sua juventude. A gente lida bem com isso, às vezes não, porque é difícil você, às vezes, olhar no espelho e se lembrar de quem você um dia foi, de como você era, dos seus traços, de como você era, de como você fazia as coisas.
E isso vai sendo roubado da gente, vai sendo roubado a nossa juventude, vai sendo roubado a nossa saúde, né? Eu gosto muito de olhar essa questão de saúde, de como a vida ela é sensacional nesse sentido. Quando a gente é pai, né? E a gente, eu aqui participei da educação das minhas filhas, de ensinar elas a andar, né, incentivar elas a dar os primeiros passos, e aí você pega uma criança quando vai começando a andar, ela começa ali devagarzinho, tropeçando, de ensinar a ir no banheiro, né, então você ensina a ir no banheiro, você ensina a escovar os dentes, você ensina essas coisas, de repente, pá, e aí tá andando, correndo, e todos nós fazemos isso, a gente corre. É por isso que uma vez na igreja, eu lembro de um pastor pegar e falar assim, eu aprendi isso com ele, porque às vezes me irritava também como pastor, criança correndo na igreja, né, e um pastor mais sábio um dia falou para mim, falou assim, Alexandre, você já viu velho correndo? Velho não corre. Você já viu jovem andando correndo na igreja? Não corre. Você já viu adolescente correndo? Adolescente já tudo parado assim na igreja. Eles não correm. Criança aprendeu a correr. E uma coisa que eles gostam, porque essa fase vai passar uma hora, eles não vão correr mais. Mas agora é essa fase que corre, quer correr. Deixa correr, porque você não vê bando de velho correndo, você não vê bando de adolescente correndo, você vê criança, grupo de criança, cardume de criança, né? Grupo, né? Coletivo de criança não é cardume, mas só para fazer um paralelo, né? Aquele grupão assim de criança correndo assim, eu acho o máximo quando a Bia vai para a igreja, né? A Sara já não mais, mas você vê a Bia na igreja, você pode reparar, ela tá sempre correndo assim, ó, é só criança que faz isso, né? Mas o meu paralelo a gente começa, a gente corre, a gente anda, e a gente ensina os nossos filhos assim, a gente vai ficando velho, chega uma hora da vida da gente que a gente não consegue correr mais. O corpo não vai, você pode até querer, mas o corpo não vai. Chega uma hora que você vai andar com dificuldade. Isso para mim é simbólico, vocês sabem que eu gosto muito de cinema, né? E às vezes o cinema nos dá a possibilidade de a gente contemplar essas coisas. Tem um filme para mim que eu amo de paixão, amo assim, porque se eu pudesse ter um manager na minha vida, eu não gosto de coach não, mas manager eu gosto, que é paralelo, são palavras diferentes, mas a filosofia brasileira estragou coach, mas o manager é a figura do treinador, e se tem um cara que eu queria que fosse o meu manager, era o Rocky Balboa. Se tem um filme que eu amo de paixão, é Rock. Mas eu até gravei um Teoria da Inspiração sobre isso, e aí dentro disso aqui que eu tô falando para vocês, não saiu não, viu? Fica tranquilo. Se você pega o primeiro filme Rock 1, O Lutador, ganhador do Oscar, que lançou o Sylvester Stallone ao estrelato, a cena principal do filme do Rock é quando o Rock sai correndo no treinamento, lembra dele treinando para lutar? E ele dá um pique assim, correndo assim no treinamento, saudável, saúde, jovem, e aí ele corta para ele estar lutando. Em todos os filmes do Rock tem essa cena dele treinando que ele corre. Com aquela música, né? Todo mundo tem isso na cabeça. Aí tem o filme Creed, que já mostra o filho do Apollo Creed, que vai treinar com o Rock. São 2 filmes do Creed que se você não assistiu, assiste, porque é lindo. E no final do filme do primeiro Creed, depois de toda a história, lá na Filadélfia, tem um local lá que fizeram um monumento ao Rock, que é real, e ele sempre corria lá nessas escadarias, chegava lá no topo lá e ficava vibrando, porque tem uma estátua do Rock lá. No filme Creed, Um Lutador, no primeiro filme mostra o Rock já velho. E ele vai treinar o filho do Apollo Creed, que é o Adonis Creed. E aí, no final do filme, o Rock fala assim, eu queria ir lá na escadaria onde eu corria, quando eu treinava, eu corria lá. Aí ele chega lá na escadaria, o Creed leva ele, e fala assim, você consegue subir correndo? Ele fala assim, não dou conta mais. E para mim, o cinema mostra isso, porque você conseguiu acompanhar isso em décadas. Você mostra ele correndo, e agora mostra ele subindo devagarzinho, com alguém do lado falando assim, calma, vamos devagar, não desiste não. E aí ele fala assim, tô cansado. Gente, isso me emociona, porque é a vida. A saúde, a juventude vai sendo tirada da gente. Isso vai sendo tirado. Né? A nossa vida vai passando. E aí, quando você pensa no céu, é um lugar que isso não acontece. Você não vai ser roubado mais. A gente é roubado de pessoas que a gente ama. Pessoas que morreram. Foram roubados de nós, tirados de nós. Arrancados de nós. Às vezes de maneira violenta. Às vezes de maneira abrupta. E a coisa é
tão pesada nesse sentido que, se você ver o Evangelho, quando Lázaro morre, mesmo Jesus sabendo, mas veja bem, olha como é bonita a questão do tempo e do espaço ali. Jesus, ele vai realizar o milagre, e ele sabe que vai realizar o milagre, mas aquilo está no futuro ainda. Ainda não chegou a hora do milagre quando a notícia chega. A notícia e a morte chegam antes da ação que a gente sabe que vai acontecer, que Jesus sabe que vai acontecer, que é futuro. Entre a ação futura, que a gente sabe que aconteceu, e esse fato até lá, tem um tempo que acontece, precisa de um tempo passar. Esse tempo da morte de Lázaro, da notícia da morte de Lázaro, e da sensação pela morte de Lázaro, até o acontecimento disso que é arrancado, desse roubo que é feito, Jesus chora. Jesus chora. Percebe que a nossa existência tem isso, coisas que não são arrancadas, e fica doendo para sempre. Para sempre fica doendo enquanto a gente está aqui nesse mundo. Aí você pensa no céu. O céu é um lugar, onde o diabo não pode roubar nada. O pecado não pode roubar mais nada. Você não vai ser roubado mais do seu tempo. Você não vai ser roubado mais da sua saúde. Você não vai ser roubado mais da sua juventude. Nós falamos sobre isso aqui, sobre o céu, na questão de que no céu, no céu não existe, e aí é uma coisa importante sobre o céu, no céu não existe nem criança e nem velho. Tá? Porque são coisas dessa existência que não tem sentido no céu. No céu não precisa ter criança. Quando Deus criou Adão criança, Adão já era adulto, e Eva eram adultos. Então, o céu é um lugar onde as pessoas estão na plenitude da sua existência, que é por volta de essa fase aí, que vai dos 30 aos 50 anos, ou 55, dependendo de como você encara hoje, essa plenitude física que eu falo, essa plenitude mental, esse ápice da nossa existência. Você tem o ápice da nossa existência, de maturidade física, emocional. Você tem o ápice, chega aí que na nossa existência por volta dos 30 aos 50 e poucos anos. Esse é o ápice. Você permanece ali. A partir daí você pode ver que o organismo ele começa a declinar. Devagar ou não, ele começa a um declínio. Em tese, no céu as pessoas vão ter essa perspectiva eternamente. Tá bom? E ninguém roubará sua saúde, não tem acidente, não tem morte, não tem pecado, não tem ninguém lá saquear algo que você ama. Não tem ninguém lá tirar aquilo que é seu. Lembre-se, por isso que o céu é esse lugar que eu almejo. Falar sobre o céu aquece o meu coração, porque é um lugar de anseio da minha alma, onde cada frase sobre o céu deve gerar no meu coração essa frase: Maranata, vem Jesus, vem, porque é infinitamente melhor estar com Jesus. Bem, vamos lá. Seguindo aqui no que eu estava falando, tá bom? Eu sempre falo que o céu cada vez mais vai se tornar um lugar que eu quero cada vez mais estar lá, quando eu vejo pessoas que eu amo indo para o céu. Quando acontece, eu falo assim, o céu para mim é Jesus. O céu para mim é Jesus. Mas quando eu vejo que tem um querido lá, eu falo, além do principal, que só faz sentido o céu com Jesus, é reencontrar e ter ali o local realmente da felicidade. Não descanso, mas felicidade plena, eterna. Mas vamos lá, vamos continuar aqui na apresentação, tá bom? Vamos lá, espero que vocês estejam vendo. Prosseguindo aqui. O mundo não nos levará mais a tropeços. 1 João 2,17. Veja que é a primeira carta de João, tá? Não o Evangelho de João. Alguém abre para nós aí 1 João, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 2,17. Alguém lê para nós aí, por favor. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente.
Veja que o mundo vai ter passado, a concupiscência do mundo vai ter passado, as decepções, as frustrações, as fraquezas terão chegado ao final. Você será, olha que legal, essa aí é a frase que você tem que ter na mente e anotar. Você será você, em sua melhor forma. E as pessoas ao redor de você também estarão em seu estado perfeito. E nós desfrutaremos da presença uns dos outros. O céu não é o lugar onde você está sozinho. Tá? Lembra lá dos pavimentos, dos 600 mil andares, dessa cidade de 2.200 quilômetros cada andar. 2.200 quilômetros de habitação. É um lugar de bilhões de pessoas. Que lugar lindo! E ali você desfruta da presença de outras pessoas nesse mesmo estado perfeito. Não é um lugar de decepção, não é um lugar de frustração, não é um lugar de tropeços. É um lugar onde você estará na sua melhor forma. E aqui cabe N conjecturas que são deliciosas. Alguém leia para nós Apocalipse 21, verso 4. Apocalipse 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Muito bom, muito emocionante a gente se deparar com isso, né? E quando está falando sobre isso, né? A gente tem conjecturas aqui, por exemplo, e aí essa frase aqui, né? Você não ficará entediado no céu, porque você não será a mesma pessoa. Você não será a mesma pessoa no céu, ou seja, é você, mas é você numa versão melhorada. Aqui entra o espaço para conjecturas sobre o céu. Bem, vamos lá. Eu vou falar isso em algum momento, mas eu já quero enfatizar isso aqui, porque desde a semana passada eu estou levantando esse assunto, eu preciso deixar isso aqui muito bem claro. O que faz do céu o céu não são as ruas de ouro, não são as pessoas que lá estão, não são os benefícios que o céu traz de ter um corpo perfeito, de ter uma existência sem erro. Não é isso que faz o céu. O que faz do céu o céu é a presença de Jesus que lá está. O amor, o meu anseio, a minha principal motivação, o grande anseio da minha alma tem que ser, e se você não tem esse anseio, você tem que rever esse conceito no seu coração, e ainda tem tempo de rever isso, se encontrar ali no céu com Jesus. E veja bem o que eu estou querendo colocar para você com respeito a isso. O céu não é fuga do inferno. Entende? Eu quero ir para o céu porque eu estou com medo do inferno. Essa é uma perspectiva errônea que a gente tem. Até porque quando a gente olhou lá para o inferno, na perspectiva doutrinária, a gente percebeu ali que quem está lá no inferno não está pedindo para sair de lá, porque eles não têm uma coisa chamada arrependimento e nem amor por Jesus. Na verdade, o ódio deles por Jesus permanece. Eles não querem Jesus. A diferença nossa não é que a gente quer ir para o céu por causa do medo do inferno. A gente quer ir para o céu por causa do nosso amor e encontro com Jesus. O alvo do céu, o principal do céu, a alegria do céu é Cristo, é o Deus triuno. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é encontrar-me com Deus. Mas esse encontrar-se está naquilo que o próprio Jesus diz, que nós estaremos face a face com ele, Jesus, e ele dirá: vinde, bendito de meu Pai, entra para a morada eterna que foi preparada para você, para gente como você, antes da fundação do mundo. Você imagina, eu anseio ouvir essas palavras de Jesus. Vinde, bendito de meu Pai. E finalmente ter aquela sensação
eu não sei vocês, mas a gente experimenta algumas, eu falo que são tiragostos do céu. Tiragostinho, sabe? Um tiragostinho aqui antes do almoço, toma aqui um tiragosto, né? Você fica ali com aquela, sabe, aquela vontade de mais, quero mais. Tiragosto do céu, para mim, é uma sensação que Deus colocou no nosso coração, que chama sensação de quando você termina alguma coisa e você tem aquela sensação assim, de dever cumprido. É uma sensação muito rápida que você tem no coração quando você termina alguma coisa. Ela vai embora rápido. Porque, para mim, é uma sensação de tiragosto do céu. Qual que é a sensação de dever cumprido? Então, por exemplo, alguém pede para você fazer alguma coisa, aí você faz aquele negócio, você termina aquele negócio, aí a pessoa fala assim, obrigado, você fez, ficou sensacional. Aí você vê a sensação do dever cumprido. Terminei uma faculdade, sensação do dever cumprido. É uma sensação assim, terminei. Você faz tal coisa, você começa a fazer e termina tal coisa, você fala assim, poxa, sensação de dever cumprido. Eu completei o que me foi solicitado para fazer. Eu imagino que essa é a sensação, entre outras, quando você se apresentar perante Jesus com a sua história de vida concluída. Por isso que é importante a gente falar que quem nos convoca para esse encontro é Deus. Não somos nós que provocamos esse encontro. Por mais que eu anseie, por mais que eu diga, Senhor, eu estou pronto para ir, ou que o Senhor volte, quem chama os seus soldados à sua presença é Deus. E eu imagino que é uma das sensações mais impressionantes é você chegar diante de Deus com a sensação do dever cumprido. E a sensação do dever cumprido é aquilo que foi a sua história, a sua vida, porque, veja bem, a sensação do dever cumprido não é você ter se tornado famoso, não é você ter sido um pregador ou uma pregadora que pregou para milhões de pessoas. A sensação do dever cumprido não é ter ficado rico, não é você ter tido uma influência na humanidade, ter sido presidente, não é essa a sensação do dever cumprido. A sensação de dever cumprido foste fiel no pouco, você foste fiel no que foi dado para você. E o que foi dado para você é a sua vida, com tudo aquilo que envolve a sua vida, com tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. E você chegar com a sua vida diante de Deus e falar assim, Senhor, completei. O Senhor me deu isso e estou aqui trazendo ao Senhor a minha vida de serviço, de dedicação, de honra. E aquela sensação assim, cumpri meu dever. Leia para nós alguém aí, 2 Timóteo 4, de 7 a 12, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui para falar certinho. 2 Timóteo, alguém para nós aí, 2 Timóteo, capítulo 4, 7, do 6 ao 8. Alguém lê para nós aí. 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Essa é a sensação de dever cumprido. 4, de 6 a 8. Isso. Aqui, ó. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me será guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto o amam a sua vida. A todos quantos amam a sua vida. Gente, olha a sensação de dever cumprido aqui. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Olha a sensação de dever cumprido. É olhar para a própria história e falar: o que Deus me chamou para batalhar, eu batalhei. A jornada que Ele me chamou para trilhar, cheguei ao final dela. A fé que Ele me deu para eu poder, lá no comecinho da jornada, não perder, eu guardei. Combati, completei, guardei. A fé está aqui, ó. Ela permanece, está guardada. E essa é a sensação de dever cumprido da nossa jornada, porque cada um de nós em jornada tem aí os seus desafios e as suas peculiaridades características. Mas veja bem, eu estou dizendo isso porque para mim é aquela sensação assim do dever cumprido é tirar gosto do céu. Você
tá diante do Senhor. E aí, quando você ingressa no céu, olha aquele negócio legal que eu estou comentando aqui também, que eu vou esticar ainda um pouquinho sobre isso aqui, porque fala assim, ó, você vai ser você na sua melhor forma. E aqui a gente abre um parêntese para o que tem de possibilidades no céu e no novo céu, tá? Aqui eu englobo tanto o céu, no sentido desse lugar agora, onde as pessoas estão ali de maneira já plena, quanto o novo céu, que é após a volta de Jesus, em que as coisas vão ser ainda amplificadas. Olha que aquilo que é bom pode ser amplificado, né? Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor, fecha o microfone aí, que eu não tô conseguindo. Não, desculpa, pastor, é que eu perdi a citação lá do apóstolo Paulo, combate o bom combate, é Coríntios? Ah, tá, é segunda Timóteo 4, do 6 ao 8. Obrigada, pastor, obrigada. Sem problema, minha amiga. Fica tranquilo. Leda, precisar intervir, pode intervir, porque eu estou falando aqui olhando para a tela, não estou vendo vocês. Eu estou vendo aqui a própria tela que vocês estão vendo, que é do PowerPoint. Mas vamos lá. Aqui eu queria destacar essa possibilidade do céu, no sentido assim do que significa estar no nosso melhor estado. E aí eu coloquei essa frase aqui, ó. Você não ficará entediada no céu. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, olhando aqui, stop aqui agora, olhando no fundo dos seus olhos. Gente, se tem uma coisa que não vai acontecer no céu, é a gente ficar entediado. Se você tem preocupação com isso, deixa eu aliviar você aqui nessa manhã. O céu é um lugar, e a gente vai falar isso na próxima fase, de novidades a cada instante. O ser humano, ele chegou num ponto, e assim, vou colocar em paralelos aqui para você ter uma percepção. A mente das pessoas desenvolveu um céu com um lugarzinho com nuvens brancas, e predominantemente as cores do céu na mente das pessoas é branco e azul. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acredito que o céu a gente vai conhecer cores novas, tá? Cores novas. Então, a partir daí, vamos começar a potencializar tudo. Tudo que a gente tem chegou num limite. Por exemplo, quando a gente enxerga o verde aqui nessa terra, você sabia que cada um pode enxergar o verde? Esses dias até foi descoberto isso, que cada um vê as tonalidades das cores em níveis diferentes. É por isso que eu falo, já até falei nessa aula aqui, lá atrás, sobre algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, pessoa que tem um ouvido pleno. Pessoa que tem um ouvido pleno, a pessoa bate né? A pessoa esbarra na parede assim, faz um barulho, bem! Pessoal, esse barulho aí tá em si bemol, tá? A pessoa que tem ouvido pleno, ela consegue distinguir tons em barulhos. Ela muitas vezes é autodidata. Se eu fui comprar o ukulele para Bia, para ela aprender a tocar o ukulele, aí o menino foi afinando lá o ukulele. Eu falei, rapaz, você já decorou? Ele falou, não, eu tenho ouvido pleno. Desde pequenininho eu consigo diferenciar uma nota para outra. Põe na minha mão, gente. Eu não consigo saber. Para mim é prática. Eu sei a diferença, mas eu não sei identificar a diferença. Minha mente não... Mas assim como tem um ouvido pleno que identifica notas, você tem olhares plenos que identificam cores. E você... Quem disse que você enxerga o vermelho do mesmo jeito que o outro enxerga o vermelho? Geralmente o artista ele consegue ver detalhes que a gente não consegue ver. O fotógrafo consegue ver detalhes que a gente não consegue ver. Paladar pleno. Com isso eu estou querendo dizer para você o seguinte: imagina você tirar todas as limitações que nós temos e imagina você ir para um lugar que não tem limitações também. Então, o pessoal predominantemente pinta o céu de branco e azul. Quem disse que vai ser só branco e azul lá no céu? Predominantemente o pessoal fala que no céu vai ter a harpa. Quem disse que só vai ter harpa, ou quem disse que só vai ter os instrumentos conhecidos lá no céu? Eu defendo a tese de que lá vão ter novos instrumentos, novas tonalidades de voz, novos acordes musicais, novos grupos de som, tudo potencializado. Mas aqui, por exemplo, você tem uma noção aqui, tecnologia. Quem disse que no céu não vai ter tecnologia? Quem falou para você que no céu não pode ter tecnologia? O celular é construído, é uma tecnologia que é construída a cada... Você sabia que a cada 18 segundos chega informação
nova no celular? A cada 18 segundos chega informação nova no seu celular? E são informações novas para te chamar sua atenção. A cada 18 segundos ele atualiza. Chega alguma informação nova para te chamar sua atenção, que você bate o olho no celular. Imagina no céu, você não precisar de um Wi-Fi que está aqui, mas que está aqui. E você ter acesso às informações. Então, assim, e tudo a partir daí são teses, tá? Aqui eu estou só conjecturando a coisa de, se tem uma coisa que o céu não é entediante, ou chato, ou parado. Porque você imagina, se a cada 18 segundos você recebe uma informação, você fica curioso, imagina um lugar onde você tem acesso a todas as informações, sem fake. Aí alguém pegou e colocou aí, e os animais? Com respeito ao céu, eu não acredito que animal que morre aqui na Terra vá para o céu. Isso aí eu não acredito, tá? Mas eu acredito que no novo céu e na nova Terra, eu não tenho elementos para informar hoje sobre o céu. Mas no novo céu e na nova Terra, eu acredito que nós vamos ter animais, novos animais, antigos animais extintos, fazendo parte desse mundo que Deus estabelece na nova Terra, tá? Nova Terra. Inclusive com aspectos da criação, com elementos novos que a gente sequer imagina. Então, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo assim, veja, por exemplo, quando Jesus esteve aqui nessa terra, e aí ele dá uma pincelada, tira gosto do novo céu, tá? Porque Jesus ele é o único que está com o corpo ressurreto. Aliás, a Patrícia até me perguntou isso, e é importante dizer isso para vocês. A gente não tem uma teologia que estuda isso, tá? Porque o único que ressuscitou e está à destra de Deus Pai, em plenitude, é Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala de 2 outros personagens que subiram para o céu sem passar pela morte. E eu acredito que esses 2, a gente não tem muitos elementos para construir uma doutrina em cima, e para a gente construir uma doutrina em cima é muito sério, então tem que falar isso com muito cuidado. Mas em tese, tá? Em tese, Elias e Enoque estão no céu com corpo já. São essas 2 únicas figuras, além de Jesus, que estão com o corpo glorificado. Tá bom? Porque até a Patrícia fez uma pergunta, mas e a questão ali da pessoa que tem o corpo, fala lá que Elias subiu para o céu sem passar pela morte, fala que Enoque andava com Deus e já não estava porque Deus o tomou para si. Então são 2 pessoas que foram ao céu sem passar pela morte. Tá bom? Então a Bíblia dá abertura para esses elementos aí. Mas, falando do corpo glorificado, que é esse o meu foco aqui com vocês. Quando Jesus mostra o seu corpo glorificado aqui em terra, Jesus ele mostra habilidades diferentes. Por exemplo, ele está num lugar e ele aparece no outro. Eu acredito que uma das coisas que a gente tem de possibilidade no céu são as possibilidades de termos um corpo sem limites e sem o problema do pecado. Sem o problema da queda. O que é estar sem limites? Eu acredito piamente na possibilidade de estar no local e transportar para outro. Veja bem, eu não acredito na possibilidade de onipresença. Isso é uma coisa pertencente somente a Deus, tá? É um atributo incomunicável. Mas eu acredito na possibilidade de eu estar aqui no lugar e aparecer em outro. Ok? Eu acredito na possibilidade de voar. Eu acredito na possibilidade de a gente poder voar. Porque é uma coisa que é possível. Anjos voam, não voam? Eu acredito na possibilidade de... Eu acredito que o céu está em paralelo. Isso aqui é tese, tá, gente? Eu acredito que o céu está em paralelo conosco a nível dimensional. Eu acredito nessa possibilidade de a gente atravessar dimensões, ok? Como os anjos atravessam. Veja, tudo isso no campo da tese. Porque eu acredito na possibilidade da gente ter aqui coisas, e ter no céu, coisas que são a mente humana levada à máxima potência, tá? Ou seja, tudo isso no sentido de que isso tudo que eu estou falando
não foi revelado, não foi mostrado, não foi falado assim, Alexandre, a Bíblia fala que... Não, a gente só tem, sabe, pinceladas, e a gente olha... E aí eu falo, Calvino falou assim, que Deus colocou no ser humano, o senso da divindade Deus colocou no coração do ser humano. Está lá nas Institutas. João Calvino fala isso. Quando a ficção científica pensa essas coisas, sabe o que é isso para mim? É o anseio da nossa alma pelo eterno. É o anseio pelo céu. Então, toda vez que a ciência pensa e faz ficção científica, e pensa, e leva a possibilidade de se elevar da máxima potência do que poderia ser, eu falo assim, isso é coisa que vai ter no céu. Muito bem, vamos caminhar para encerramento, porque já são 11h44. Vamos só mostrar uma coisa aqui para vocês aqui. Veja, a gente não tem pressa, tá? Mas deixa eu só mostrar aqui para vocês duas coisas. Primeira delas, eu vou mostrar aqui para vocês aqui como que nossa aula ela está, para a gente ir para o próximo e último assunto, que vai ser o encerramento da nossa aula, tá? O nosso próximo e último assunto vai ser esse aqui, tá, meus amigos? O céu não terá fim. E aí nós vamos falar algumas coisas aqui muito interessantes sobre o céu, que é muito interessante, tá? Então a gente tem ainda assunto para comentar aqui. E eu quero terminar essa aula de hoje passando um vídeo para vocês. O vídeo do começo ele não é muito legal, porque mostra aquelas mulheres lá daquele jeito, mas esse do final é um vídeo que me emociona, porque é do reverendo Canelhas, o reverendo Jorge Alberto Canelhas. Ele faleceu há poucos dias, se eu não me engano foi no dia 27 de outubro, ele estava na casa dele, levou um tombo, e ali teve uma convulsão, e levou uma embolia pulmonar, e veio a óbito. O reverendo Jorge Canelhas é um pastor conhecidíssimo, foi um pastor conhecidíssimo da Igreja Presbiteriana do Brasil, se eu não me engano foi pastor do René, pastor da Igreja Presbiteriana da Lapa, muitos anos, famoso pregador gago, foi presidente da PECOM, conheci o reverendo Canelhas no Supremo Concílio, tive a oportunidade de trabalhar com ele na PECOM, e quando eu fui executivo auxiliar, eu trabalhei diretamente com ele, então eu tive a oportunidade de trabalhar com o reverendo Canelhas durante 2 anos, 2016 e 2017. O último sermão que o reverendo Canelhas pregou na Igreja da Lapa esse ano, no Dia das Mães, adivinhe qual foi o tema? Céu. Eu não vou passar aqui todo o sermão, tá no YouTube, depois você pode assistir, acho que é um lindo sermão para se ouvir, mas a parte final do sermão, ela é muito bonita, porque ele conta uma história. Mal sabia ele que Deus o chamaria naquele ano em que ele pregou esse sermão, que é esse ano. Vou mostrar aqui para vocês, é só a parte final do vídeo, e assim a gente vai encerrar nossa aula, tá? Não saia sem eu ver esse vídeo não, porque é emocionante. Eu queria que vocês vissem, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês, e na sequência a gente então encerra a nossa aula, tá? Cadê o vídeo? Pera aí, gente. Pera. Tá aqui o vídeo. Eu vou colocar, vou deixar o vídeo aqui no ponto aqui para vocês, tá? Vou já publicar ele aqui. Só um instante, não saia. Espera aí. Vamos lá, vou agora compartilhar, tá bom? Tava só organizando aqui a tela aqui no lugar certinho para onde o vídeo vai aparecer, e agora ele vai... É a história final do sermão dele, tá? Não é todo o sermão, mas é a história que ele conta para encerrar o sermão. Como eu sou um contador de histórias, a Igreja Presbiteriana da Lapa, o reverendo Canelhas era um contador de histórias também, e veja essa história que ele conta no final do seu sermão sobre o céu. Vamos lá. Do céu com Cristo. Eu vou morar no céu. Quero terminar o meu sermão com uma velha história que eu gosto muito de contar. Fato acontecido, letra por letra. Eu tinha meus 15 anos e a minha mãe, como todo brasileiro naquele tempo, eu acho,
comprava o carneiro do Silvio Santos. Aí chegou o dia de vir trocar o carneiro do Silvio Santos para alguma coisa que você quisesse. Mas tinha que vir à rua direita em São Paulo. Você imagine 2 caipiras, saudade da minha mãe. O primeiro dia das mães sem ela. Mas nós dois viemos juntos. E você imagina a confusão na rua direita. Eu de mão dada para não me perder. E ela andando, até que passamos por uma senhora. Pela sua vestimenta, uma irmã pentecostal. Vestido longo, fechado no pescoço, cabelo longo, muito longo e enrolado. Eu olhei e aquela senhora distribuía folhetos, mas ela era uma máquina de distribuir folhetos. Ela fazia isso há tanto tempo que ela fazia acho que mais rápido do que aquela máquina de ver cheques no banco. E eu quis dizer para ela, dar uma palavra de apoio para ela. Eu falei, mas como que eu vou parar essa frente? Não tem jeito. Eu resolvi. Quando eu passei por ela, eu dei um grito. Já estava uns 5 metros, uns 5 passos na frente. Eu gritei para ela, irmã, eu também sou crente. E ela me disse uma coisa da qual eu nunca mais vou me esquecer. Irmão, então até no céu. Irmão, então até no céu. Eu espero poder dizer isso de todos os membros da minha igreja. Não é por ser presbiteriano que eu vou para o céu, não. E desejo muito, ora a Deus, para que você que não é cristão ainda de verdade, venha conhecer a Cristo entre nós. Venha ouvir os ensinos da palavra de Deus, para que você tenha esta bênção enorme de ser crente no Senhor Jesus, indo para o céu. Deus nos abençoe. Muito bem, peraí. Stop this thing. Ok. Emocionante, né? Opa! Calma aí. Pronto, começou a vazar um áudio aqui para mim. Emocionante. Irmão, então te vejo no céu. Ele foi para lá. E é para lá que no dia que completar a nossa carreira, nós haveremos de ir também. A aula não termina com esse assunto, mas ela continuará na próxima, sem ser nessa semana que vem eu vou estar na igreja pregando, dando aula, e na outra semana eu volto. Mas semana que vem a Sara vai estar aqui dando aula com vocês, portanto estejam todos presentes. E naquela expectativa do encerramento do nosso assunto sobre o céu. É muito bom falar desse assunto com vocês. É muito bom a gente poder estar aqui nessa manhã. Eu sei que houveram perguntas. A gente vai responder muitas delas. Depois, na última aula. Tem perguntas que foram feitas sobre questão de 70 semanas, esse negócio assim, de Daniel. Eu vou deixar isso para responder na última aula, tá bom? Eu estou colocando aqui, alguém pediu para colocar o link aqui da pregação do Reverendo Canelhas, completa. O link está aqui, tá? Minha gente, tenha um ótimo domingo. O Marçal, pode parar de gravar agora, por favor. Eu acho que tem uma palavra a mais, assim, pode parar de gravar, ele para de gravar. Marçal,